Começa agora a Voz do Município, o seu programa legal, com entrevistas, debates e agenda cultural. É diferente de tudo que você já viu, é um programa feito pra você. Voz do Município é a sua tribuna livre na TV. Está começando Voz do Município. Apresentação Carlos Aimar. Olá gente amiga de todo o Brasil, estamos aqui com mais uma edição do programa Voz do Município. E hoje um programa muito especial. Alô Catanduva, está com a gente aqui no nosso estúdio da Rede TV, a querida deputada do PT, Beth Saão, terceiro mandato e pré-candidata a prefeita de Catanduva. Voltamos já com o programa Voz do Município. Caminheiro que lá vai indo pro rumo da minha terra, por favor faça parada na Casa Branca da Serra. Conheça você também a Gelateria Sorveto, um novo conceito em sorvetes artesanais, com zero de gordura trans. Seja você também um franqueado da Gelateria Sorveto. Oferecemos total apoio e suporte para você montar o seu próprio negócio. Gelateria Sorveto. Isto sim é uma parceria e não apenas um negócio. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador, quem tem a roça no mato me chama, que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu corto ele na espora, e a mulher namoradeira sucor e manda embora. É isso aí, Marcos. Já estamos de volta com o programa Voz do Município, aqui pela Rede TV para todo o Brasil. Alô, alô, Catanduva. Com a gente aqui hoje, no quadro Entrevistas, a querida deputada do terceiro mandato, Beth Saão, pré-candidata a prefeita aí de Catanduva, pelo PT. Tudo bem, deputada? Tudo bem, Marcos. Prazer tê-la aqui. Prazer é todo meu. Satisfação estar no seu programa. Longa viagem, né, para vir gravar? Longa viagem, quase 400 quilômetros de Catanduva para cá. Mas eu estou acostumada porque eu faço isso semanalmente. Toda hora, todo eu dia. venho, trabalho aqui como deputada e volto para lá. Fica em São Paulo e volta mais no final de semana? Fico em São Paulo nos dias de sessão na Assembleia Legislativa e retorno para trabalhar na minha cidade, na região, de sexta até segunda-feira. Deputada, eu sempre entrevisto aqui mulheres da política, né? Tento dar um espaço às mulheres. Eu acho tão importante a participação das mulheres para essa oxigenação, para esse novo momento da política. Como a senhora se sente sendo uma das poucas mulheres na Assembleia Legislativa com mandato e agora pré-candidata a prefeita numa cidade do porte de Catanduva? É um orgulho muito grande, mas uma responsabilidade também enorme. Quantas mulheres são? Somos em 10 só. Na Assembleia? É, muito poucas. Poderíamos ser muito mais, de 94 deputados. Então, a nosso percentual ainda está muito aquém daquilo que nós poderíamos ter enquanto representatividade de gênero, representatividade das mulheres na Assembleia Legislativa. Mas isso tem sido um procedimento histórico, não é? A Assembleia é 10%, tem outras que são 12%, mas não passa disso. Às vezes 8%, tem anos que aumentam um pouquinho, tem eleições que aumentam um pouco, tem eleições que diminuem. Ainda falta a participação da mulher na política, está muito abaixo. Esse, inclusive, tem sido uma crítica de organismos internacionais de que nós precisamos avançar muito nessa área da participação da mulher. Por quê? Não se trata de sermos melhor, não é isso. Trata-se de que nós temos um olhar diferente sobre determinadas coisas, sobre determinados assuntos, determinadas áreas, que, às vezes, nós conseguimos resolvê-las de uma forma um pouco melhor. Mais humanista. Sentimos, observamos, passamos por aquela situação, percebemos, a nossa percepção, às vezes pode ser um pouco diferente. E é exatamente esse equilíbrio que nós buscamos, não só na política, mas em outras áreas. Agora, a política, como é uma área de decisão,
obviamente que é importante termos esta igualdade de representação de homens e mulheres. Agora, é preciso que as mulheres também se permitam, que elas se apresentam para participar do processo político, do processo eleitoral. Precisa um pouquinho de encorajamento também. Encorajamento. As mulheres, às vezes, elas se restringem um pouquinho, aquela coisa do lar. E tem tantas mulheres aí guerreiras, com o espírito de liderança tão aguçado e fica recolhido. Mas não é, sabe? A gente também tem que avaliar, primeiro, a questão da dupla jornada de trabalho. Hoje já não é mais dupla, hoje já é tripla jornada de trabalho. As mulheres trabalham fora, elas foram para o mercado de trabalho. Aí tem a família, aí tem os filhos, aí tem uma série de coisas. Então, isso tudo inibe, né? Inibe, acaba inibindo um pouco, acaba dificultando, não é nem inibir, é dificultar por conta das suas condições. E hoje nós temos um grande estímulo, que é a nossa presidenta. A presidenta Dilma, até por estar fazendo um bom governo, aprovado pela maioria da população, eu acho que ela pode ser um incentivo para que as mulheres também venham, passem a adotar essa prática, que a política, ela extrapola horários, ela não tem muito aquela questão certinha de começa às 8, termina às 6, ela avança e as mulheres, às vezes, têm casa para cuidar, marido, filhos, compra, enfim, uma série de coisas. Tem toda a questão estética também, que a mulher tem uma preocupação grande. Tudo isso compõe um quadro que inibe, dificulta um pouco essa participação. Mas eu acho que nós vamos avançar, eu acho que nós vamos chegar lá. Hoje nós temos muitas mulheres que são candidatas. Na próxima eleição agora, de outubro, nós teremos muitas mulheres candidatas e muitas também com chances de se elegerem. Portanto, eu acredito que são questões importantes que vão estar postas na próxima eleição e esse debate, inclusive, deverá vir à tona para poder estimular os eleitores a olhar as mulheres com a confiança que elas estão buscando, aquelas que são pré-candidatas nesse momento. Agora, deputada, terceiro mandato, logicamente que é um belíssimo exemplo para que outras mulheres, não só a presidente Dilma, mas certamente a senhora e várias vereadoras pelo Brasil afora, acabam sendo exemplos. E baseado nesse exemplo, a senhora busca uma pré-candidatura a prefeita de Catanduva. Firme e forte para a campanha? Firme, disposta. Nesse momento sou pré-candidata e teremos a convenção para poder homologar tudo isso, para legalizar todo esse processo. E a ideia é apresentar um programa de governo bastante propositivo, capaz de fazer a cidade avançar, melhorar, desenvolver em todos os aspectos. Eu acho que Catanduva é uma cidade muito boa, é uma cidade que tem quase 120 mil habitantes, tem uma localização geográfica privilegiada, bem servida por estradas, tem um povo que é extremamente cordeiro, extremamente pacífico, trabalhador, alegre, com o qual eu me dou, em sua maioria, muito bem, e que gosto, amo a minha cidade, e acho que é possível fazer uma gestão que conjugue duas áreas importantes, que você possa adotar uma prática de investimentos nas áreas de infraestrutura urbana, de desenvolvimento urbano, aliando a isso um conjunto de ações sociais e de políticas públicas capazes de fazer com que a cidade junte esses dois elementos e possa dar um salto de qualidade. Sempre observando a inclusão social, sempre observando a igualdade de oportunidades para todos. Isso que a gente quer. Sobre esses tripés é que nós pretendemos apresentar um programa de governo para a cidade, apresentar as nossas propostas. E eu, pessoalmente, tenho uma relação muito estreita com a população. Eu moro lá em Catanduva, é a minha cidade, saio, converso, estou presente nos eventos da cidade, nos problemas da cidade, procurando debatê-los, procurando ajudar na solução daquilo não fica só na base da crítica, de jeito nenhum. Uma deputada atuante que busca soluções. Que busca soluções. Por exemplo, eu acho que hoje o fato da gente ser do Partido dos Trabalhadores, de eu estar como deputada, isso me facilita também no diálogo com o governo federal, no próprio governo do estado aqui, a gente conseguiu muitos recursos para a cidade, em áreas importantes, desde recursos nas entidades,
que representam um braço de apoio importante para o poder público, porque elas lidam com crianças, elas lidam com idosos, elas lidam com mulheres, elas lidam com deficientes, enfim. E elas precisam desse apoio, principalmente dos seus representantes, e eu sou representante daquela cidade e eu preciso sempre estar atenta para honrar essa confiança que a população de Catanduva vem me depositando há muitos anos. E, ao mesmo tempo, destinar recursos para obras importantes de infraestrutura. Hoje nós temos os problemas de saneamento que grande parte dos municípios enfrentam. Sofrem com isso. E para resolver isso, você precisa de muitos recursos. O governo do estado dificilmente desloca recursos nesse montante. Então, é preciso buscar no governo federal. E a gente tem conseguido também participar desse processo, ajudar na liberação, conversando com os setores competentes e trazendo para a cidade um volume de recursos que tem dado a ela as características de obras que estão sendo realizadas, que estão sendo e que certamente continuarão, né, no sentido de poder dotar a cidade desse setor de saneamento bem cuidado, com esgoto tratado, com água bem servida para as casas, para a população, com obras viárias importantes, com mobilidade urbana. Hoje você pensa, uma cidade de 120 mil habitantes, às vezes você acha que ela não tem problema de transporte, mas ela tem. Ela tem. Por quê? Porque as cidades ficaram também muito... o centro urbano, o centro inchou. Por exemplo, no último sábado, eu descia pela rua Amazonas, bem no centro de Catanduva, uma das principais ruas da cidade, eu vim observando todos os dois lados das ruas repleto de carros, não tinha uma vaga para você estacionar. Isso era em torno de umas 10 horas da manhã. Quer dizer, esse é um problema sério, onde as pessoas vão parar. Hoje você tem mais oportunidades, as pessoas estão ganhando melhor, a economia flui, o país tem crescido, as pessoas melhoraram os seus salários e, portanto, elas compram mais. E o carro é um objeto de desejo e é legítimo que seja, as pessoas têm direito a ter carros. E agora, aumenta o número de carros, precisa encontrar espaços para que esses carros também possam transitar. E, ao mesmo tempo, você precisa também ter investimento em transporte coletivo, e inclusive alternativos, como, por exemplo, ciclovias. Ciclovias é uma medida inteligente, importante, que as pessoas podem se utilizar dela, que a comunidade, a população pode se utilizar. Ecológica. Justo. Agora, você também não basta dar bicicleta, você precisa dar as condições para ela ter, porque ela botar uma bicicleta no meio de um trânsito... É uma covardia. É uma covardia. O motorista, infelizmente, ainda não tem aquela consciência de respeitar o ciclista. Por isso, precisa ter campanhas educativas e, ao mesmo tempo, precisa ter ciclovias construídas para isso. A cidade recebeu, agora, recentemente, um recurso bem vultuoso de 5 milhões, que a Catanduva recebeu, para fazer parque público. Junto desse parque público, terá também a possibilidade da construção de ciclovias. Foi um recurso liberado pelo governo federal. Então, é importante, são investimentos na cidade com vistas a essa mobilidade. Agora, precisa se trabalhar para mais, porque você atende uma região, você precisa atender as outras regiões da cidade também, porque todas elas são igualmente importantes. Obviamente que você tem regiões que são mais populosas, outras que são menos, mas todas elas precisam da atenção do poder público. Então, são investimentos que acabam ajudando no processo de crescimento, de desenvolvimento e de melhoria da qualidade de vida. Quando eu disse para você da questão do saneamento, o governo do presidente Lula, e mais recentemente agora da presidenta Dilma, liberou para a cidade 22 milhões para a construção da nossa primeira estação de tratamento de esgoto. Quantos anos Catanduva tem? Tem 94. E a primeira estação de tratamento de esgoto vem agora. Graças ao recurso do governo federal, que teve uma atitude republicana, que tem distribuído muitos recursos. O prefeito não é do mesmo partido. Do mesmo partido. Não é do mesmo partido, mas nós fizemos outro dia um levantamento e apresentamos para a comunidade, foram aproximadamente, nesses 7 anos e 3 meses, 4 meses aproximadamente de governo, que foi o período que nós fizemos as contas, foram 148 milhões
de liberação entre repasses constitucionais e repasses de verbas que vieram para investimentos a fundo perdido, para investimentos com financiamento para ser pago ao longo dos anos, durante muitos anos. Então, tudo isso tem ajudado muito a cidade. Essa ideia do governo federal de colocar recursos, sobretudo em áreas que historicamente nesse país ficaram sem investimentos, é muito bem-vinda e tem ajudado muito os nossos municípios, em particular Catanduva. A gente trabalhou muito para que esses recursos foram liberados e agora estão aí, as obras estão sendo feitas e eu espero que elas sempre possam atender às necessidades da nossa gente e da nossa população. É isso aí, nós estamos entrevistando a deputada, terceiro mandato, pré-candidata a prefeita de Catanduva, Beth Saão, do PT. Voltamos já com o programa Voz do Município. É rapidinho para o Minuto Bíblico. Mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Está tudo assim tão diferente. Um dos mais notáveis homens do Egito Antigo chamava-se José. José tinha o chamado de Deus para governar o Egito. Tornou-se um dos maiores governadores da sua época. Tudo isso porque ele tinha direção e visão de Deus. Você, vereador, você, prefeito aí na sua cidade, busque essa visão. Busque a direção de Deus para proporcionar ao seu munícipe, à sua cidade, à sua região, o melhor governo. Porque Deus tem sabedoria para entregar a você. Basta você pedir a Deus para conduzir a sua cidade na presença de Deus. Conheça você também o restaurante Posto de Serviços A Quinta do Marquês, Rodovia Castelo Branco, quilômetro 57. Venha experimentar o melhor bacalhau do Brasil e o leitão à bairrada igualzinho o de Portugal. Grandioso buffet e sobremesas maravilhosas. E olha, o melhor pastel de Belém do mundo. A Quinta do Marquês é imperdível e foi feita para você. Programa Voz do Município. Oferecimento Construtora Builders. Quanto tempo o coração leva pra saber que o sinônimo de amar é sofrer. Um aroma de amores pode haver espinho. É como ter mulheres e milhões e ser sozinho. É isso aí, de Marcos. Já estamos de volta com o programa Voz do Município, entrevistando a deputada Beth Saão, do PT, pré-candidata a prefeita em Catanduva. Deputada, e o trabalho que a senhora tem feito para fomentar o desenvolvimento no interior, já chegou na região de Catanduva? Olha, eu acredito muito de que a gente precisa investir, sobretudo em educação, em qualificação profissional, em profissionalização para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, enfim, para a comunidade em geral. Eu tenho batalhado muito pela instalação de uma universidade pública em Catanduva, em especial uma universidade federal. O governo tem ampliado muito e tem feito um trabalho de extensão dos campos da Universidade Federal e eu tenho trabalhado no sentido de poder instalar um em Catanduva. Nós já temos aqueles institutos federais, a gente tem conquistado alguns cursos superiores. Agora, recentemente, nós conseguimos lá em Catanduva a instalação do curso superior de Química. Isso é importante, mas nós precisamos mais. Nós precisamos de engenharia, nós precisamos de agronomia, nós precisamos de veterinária, nós precisamos ampliar isso para que os nossos jovens fiquem lá, para que a gente possa atrair os jovens da região e, ao mesmo tempo, eles não tenham necessidade de se deslocar para outros municípios, distantes dos seus familiares e, sobretudo, a gratuidade do ensino. Acho que esse é o grande objetivo que a gente tem quando a gente fala em universidade. E eu acredito muito que, através das universidades, através da educação, você pode avançar uma cidade, modernizá-la com equilíbrio, com ousadia e de uma forma bastante igualitária. Isso é importante, com oportunidades para todos. Ao mesmo tempo, nós estamos distantes da capital, mas isso não inviabiliza a colocação
de empresas na nossa cidade. Essa luta a gente vai estar travando e vai continuar travando de uma forma cada vez mais intensa, conversando com empresários, conversando com setores que queiram se deslocar para o interior ou que queiram colocar coisas novas, empresas novas. Esses dias mesmo eu vi uma indústria automobilística se instalando, anunciando que deverá se instalar aqui na região próximo de São Paulo. Por que não no interior? Por que não em Catanduva? Por que não fazer da cidade um grande polo tecnológico, um grande polo de desenvolvimento industrial? Nós temos na cidade, a Catanduva é a maior produtora de ventiladores de teto do país, isso é um motivo de orgulho para todos nós, e ao mesmo tempo nós temos um setor de sucro energético, que são as usinas, muito forte. Nós temos no entorno, não só em Catanduva, mas no entorno, mais de 30 usinas. Nós queremos agregar valor a essas indústrias, trazer outras indústrias que possam oferecer a elas, muitas vezes, produtos, subsidiá-las em equipamentos, enfim, é possível fazer muita coisa. Nós estamos abrindo esse diálogo, conversando com setores interessados em se instalar no interior, e nós acho que podemos, com certeza, com convicção, podemos criar novos parques industriais para abrigar esses investimentos. Eu acho que isso a cidade, ela clama por isso. A gente percebe. Eu ontem mesmo estava me reunindo com pessoas, lá jovens principalmente, nessa faixa de 18, 19, 20 anos. Você sabe que o primeiro emprego não é uma tarefa fácil. Eles têm dificuldades de se empregar. O empresário às vezes fica um pouco duvidoso, mas não tem experiência. Nós precisamos quebrar um pouco esses preconceitos, nós precisamos dar a eles essa possibilidade, essa oportunidade. E uma indústria nova que possa abrir ou uma ou duas ou muito mais do que isso, que esse é o nosso sonho, e sonhar eu acho que quando a gente sonha, a gente abre caminho para transformar esses sonhos em realidade. Eu acho que a gente pode oferecer um mercado de trabalho cada vez mais promissor para a cidade e que seja capaz de absorver essa mão de obra na nossa cidade. Eu acho que essa é uma das receitas que eu entendo, que a gente possa dar esse salto de qualidade, avançando a cidade, melhorando e permitindo que a nossa gente fique ali com emprego de qualidade, com bons salários e com qualificação profissional também. E buscando a felicidade, né? Buscando a felicidade. Acho que a gente luta. Tem que ser feliz. O ser humano nasceu para ser feliz. Claro. Às vezes a gente fica pegando tanta coisa. O ser humano nasceu para ser feliz, seja onde for. E se ficar no interior, vai ser feliz com melhor qualidade de vida ainda. Justo. Porque vir para cá, para essa conturbação de São Paulo, se tiver condições de viver bem lá, vai viver muito bem na sua cidade. Muito bem. E ser feliz. E com qualidade de vida, Isso aí. com alegria, junto aos seus familiares. Esse tem sido um esforço que eu tenho procurado desenvolver na minha vida pública. E a população de Catanduva que nos assiste nesse momento sabe que pode contar comigo, que pode contar com o meu trabalho, que eu estarei sempre ao lado dela, para poder defender, para poder proteger, para poder oferecer o melhor para a nossa gente. É isso aí. Obrigado, deputado, pela sua presença. Eu que agradeço. O programa é rapidinho, mas foi de coração. Um grande abraço a Catanduva, um grande abraço a todos os amigos lá de Catanduva. Obrigado mais uma vez pela presença e até a semana que vem com o programa Voz do Município, se Deus quiser. Valeu! Tô com vontade de te encher de beijo, beija na boca, mata meu desejo. Nem que seja só por hoje, eu quero te amar. Amanhã sei lá, o tempo passa e no seu lugar ninguém. Tento entender, mas isso não me faz bem. Eu quero só você. Tô com vontade de te encher de beijo, beija na boca, mata meu desejo. Nem que seja só por hoje, eu quero te amar. Amanhã sei lá.